Olá pessoal, eu sou Renata, esse é o canal Bibliofilia, no qual trocamos ideias sobre belas coleções das melhores obras de literatura. Atendendo algumas sugestões que eu recebi, eu vou apresentar o método para a leitura diária de contos que mencionei no vídeo sobre a coleção Maravilhas do Conto. Estes são os livros que contêm os 365 contos que eu planejei ler em 2021. E aí agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço um planejamento, qual o método que eu acabei desenvolvendo para a leitura desses contos. Eu acho que é um método bastante interessante e pode auxiliar quem quer ler mais e melhor e quem não tem muito tempo para a leitura, seja lá por que motivo. Eu sempre tive bastante tempo para ler, mas quando esse tempo ficou escasso, eu acabei ficando mais metódica. Então eu tenho uma página na qual eu separo todos os livros de conto e numero a quantidade de contos que eu vou ter em cada um deles, mas por critério de organização mesmo. Então essa é a minha lista. Eu vou mostrar, tem algumas edições bem bacanas nessa lista. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre elas. Faço a mesma coisa com romances. Minha meta não é muito ambiciosa, mas exige uma certa disciplina. Afinal, são 365 contos e o legal é que isso dá muita variedade para a leitura. Antes eu anoto, tive um trabalhinho assim, foi manual mesmo de propósito, porque eu evito o computador nesse momento de leitura barra estudo, e aí eu pego mês a mês, coloco à frente do dia o nome do conto, lá no alto a relação dos livros, né? Eu faço uma leitura sequencial, então eu pego um livro, Ficções do Borges, e aí eu vou ler tudo que tem ali, e passo para a obra seguinte, e vou fazendo esse controle assim, meio manual. É estranho, né? Eu não quis digitalizar nada, não tenho mais digitalizado essas notas. Tem muitos softwares ótimos para isso, mas eu já notei que eu tendo a não levar adiante. E esse método tem sido muito, muito bom à frente do título do conto. Depois que eu leio, eu coloco um resumo, assim, qual é o tema central daquele conto. Vou fazendo anotações e destaco aqueles que eu gostei mais e vou marcando ali com a caneta marca-texto, né, quais que eu já li. Isso vai dando uma sensação boa de que eu estou cumprindo as minhas metas de leitura e também de que eu não estou lendo meio que de forma dispersa esses contos, porque é uma tendência que a gente tem, né? Às vezes dispersar um pouco ou perder o fio da meada e deixar passar detalhes que podem ser interessantes e depois não lembrar mesmo. São tantos contos, né? Então eu faço essa anotação do tema principal justamente para depois eu poder recordar do que se trata cada um deles, né? E repensar um pouco mais sobre os mais interessantes. Então eu faço isso nesse meu caderninho velho, assim, um caderninho de 2015, que eu comecei no meu doutorado, e que depois que eu terminei o doutorado ele ficou meio que largado e eu tinha um carinho especial pelo caderno e peguei ele mesmo para retomar sem preciosismo, sem aquela ideia de vou pegar um caderno novo só para isso, porque o importante é a coisa funcionar e você ter um registro do seu processo de leitura e estudo, né? Então é esse caderno aí. Uma coisa boa que ele tem é o fitilho. Esse é um Moleskine padrão, quer dizer, não é um padrão, né? Ele é brochura, mas ele tem um formato um pouco maior, então ele rende mais do que aquele formatinho menor. E, claro, o caderno desse hoje em dia tá meio caro, mas na época eu comprei numa viagem, foi um preço bastante aceitável e eu gosto muito porque ele também tem papel acid free, então é um caderno que vai durar muito tempo e essas notas são notas que eu também em algum momento acabo digitalizando assim o que é mais importante, né, para preservar, afinal de contas são muitas e muitas horas, não de obrigação, né, horas de lazer barra estudo, que me toma aí 1 hora por dia, 1 hora e meia, com sorte 2, porque atualmente eu não consigo separar mais do que isso para leitura. Se vocês tiverem interesse, eu também resolvi de uma maneira pouco ortodoxa a minha falta de tempo agora com criança em casa, né, e tempos de pandemia, a gente vai acumulando todas as funções, trabalho, casa, comida e tal. Mas eu resolvi finalmente o problema da falta de tempo. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso fazer um vídeo com algumas dicas. E tá aí, esse é o caderno e ele tá funcionando muito, muito bem. É claro que isso é uma coisa pessoal, mas primeiro, os números em caneta e aqueles boxes, né?
em que eu vou marcando quando eu termino. Então, isso fica uma referência visual muito boa do que já foi cumprido. E eu vou fazendo as outras anotações a lápis mesmo, a lapiseira, inclusive o título, porque se eu errar, a minha neura não vai me fazer arrancar a página. Enfim, manias. E agora eu quero mostrar para vocês algumas edições. Aliás, essas são as edições dos contos, algumas são maravilhosas, outras são bem antiguinhas que eu queria reler. O primeiro eu já li, que é Contos Essenciais, do Machado de Assis. Essa edição belíssima da Martin Claret. Veja como que é o bloco todo roxo, fitilho. É uma edição muito linda mesmo. Preço excelente, eu vou deixar link aqui embaixo, tá sempre em promoção. Essa guarda amarela também. Um projeto gráfico muito bonito. Mas o que se destaca para mim é a editoração e as notas de rodapé que acrescentaram muito à leitura, mas assim, uma diferença impressionante mesmo que essas notas fizeram, e muitas vezes eu ficava me perguntando a impressão que eu teria de determinado conto se eu não tivesse as notas, porque elas realmente transformaram o processo da leitura, enriqueceram imensamente. Machado de Assis é muito enciclopédico, ele faz referências a muitas coisas, era um cara muito erudito, né? E também o significado de algumas palavras e expressões que mudaram com o tempo, e sem as notas eu jamais conseguiria, eu não teria a chave de acesso para decodificar algumas sutilezas no texto. Então, é uma edição que eu recomendo bastante. Eu fiquei super feliz porque é uma grande coleção de contos do Machado. Em seguida, essa edição também de contos, né? Todos os contos, acredito, da Lígia Fagundes Telles. Eu acho que são todos, agora estou na dúvida, mas eu acho que sim. Um preço muito bom essa edição, ela também tem muita qualidade, falta o fitilho, tive que usar o marcador. Estou quase terminando essa edição, ela é muito bonita, as cores vivas, algumas imagens. E aí o índice, antes do Baile Verde, para mim, se destacou muito em relação aos outros livros que estão contidos nessa coleção. Mas quando ela acerta com muita força. É um texto muito poderoso. A diagramação em si, tendo saído do livro do Machado, eu senti a entrelinha, enfim, me incomodou um pouco. Não foi tão confortável a leitura, mas assim, são sutilezas de uma pessoa extremamente chata com isso. Então, outra obra muito boa, vou deixar o link maravilhoso. Esse livro, do Ivan Turgenev, Memórias de um Caçador, é uma coleção de contos. O Turgenev é o meu russo preferido de todos os tempos. Eu gosto muito de um romance dele chamado Na Véspera, é um dos meus livros preferidos. E eu queria ler uma coleção de contos dele que eu já havia adquirido quando meu filho estava para nascer, e eu estava naquele momento meio turbulento da vida, eu li 2 contos e parei, vou retomar. Em seguida, aí, aquela brochura que veio no mês do Dom Casmurro, no Clube de Literatura Clássica, fiz um vídeo sobre o clube, vou deixar o link logo abaixo, e aí eu excluí do projeto de leitura 3 contos que eu já havia lido, inclusive maravilhosos, que é a Cartomante, o Relógio de Ouro e a Parasita Azul. Contos de Odessa, do Isaac Babel. Estava na minha lista esse livro há bastante tempo, eu sei muito pouco sobre o Babel, exceto que é um excelente contista. Então aproveitei porque eu também estou buscando uma certa variedade de autores, apesar de ter passado quase 3 meses com Machado de Assis e Lígia Fagundes Telles, mas é porque eu também não gosto de começar livro e parar, tenho essa mania também. Aí, Chesterton, são contos policiais, a edição mais baratinha do planeta Terra, muito barata mesmo, papel de péssima qualidade, mas no ano passado, acho que foi ano passado, eu li uma coleção dessa edição mesmo da Edith Wharton, contos também, e aí eu comprei essa junto, porque estava super em promoção, aquelas promoções de desconto progressivo, livros importados da Amazon, e aí eu quero ler contos policiais para dar alguma variedade. Agora, a Confraria dos Bibliófilos do Brasil, ainda vou fazer um vídeo bem detalhado, tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque esses livros são maravilhosos. E uma coisa que vinha me incomodando é que eu vinha colecionando esses livros, mas eu não estava necessariamente lendo esses livros. Eles são livros bem bonitos,
Eles são livros de arte, eu quero falar mais detidamente sobre eles num vídeo assim que eu puder, dedicar bastante tempo, porque vale muito a pena, eu acho que é muito pouco conhecido, é algo assim de muito, é muito de nicho, mas é maravilhoso, eu acho que merece ser divulgado mais amplamente. E esse volume tem uma seleção de contos do Lima Barreto. Eu adquiri recentemente uma edição bem completa de contos do Lima Barreto, mas que vai ficar para o ano que vem, porque eu já estou pensando nos 365 contos que eu vou ler em 2022, e inclusive os contos da coleção Maravilhas do Conto do vídeo que eu fiz aqui no canal. Quem não viu, assiste lá porque é uma coleção excepcional e que dá muita variedade e, em termos de custo, é inacreditável, né? O conteúdo rico que se tem ali. Mas voltando, essas edições da Confraria são edições ricamente ilustradas em serigrafia, usando linotipo, a impressão. São livros fenomenais. Então, vou ler esse volume do Lima Barreto, que também é relativamente recente. E ainda vou ler mais dois da confraria, eu já mostro para vocês. Em seguida, eu vou reler esse livro que acho que todo mundo que gosta de contos já leu, né? Ou ficções. Tá com meu ex-libris ali na época que eu carimbava livros, ou seja, é antigo que eu parei com isso, já tem alguns bons anos. Não coloco nenhum tipo de marca, mas esse todo mundo conhece, né? Esse também é outro bastante antigo, da época que eu colocava nome, né? Pior ainda, eu colocava nome, tá vendo que ele tá bem desbotado. Muito cuidado, pessoal, com estantes que ficam expostos à luz solar, porque a luz solar destrói mesmo. E esse tem uma seleção maravilhosa, realmente uma diversidade incrível. Vai certamente um mês que eu entrar nesse volume, vai ser um mês bastante interessante, porque cada dia é um autor diferente, vai ser muito legal. E eu tive que excluir alguns também que repetiam de outro volume, eu acho que tem do Borges e depois do Paul. Esse aí, o Conto Brasileiro Contemporâneo, do Alfredo Bossi, que inclusive faleceu recentemente de Covid. É um livro da minha época de faculdade, fiz faculdade de comunicação, e veja que eu anotava, nossa, eu destruí os livros naquela época, hoje eu sou terminantemente contra. Não que outras pessoas façam, cada um faz o que acha melhor, mas eu não faço nos meus de forma alguma, mas apesar de ser interessante encontrar um livro que eu li, não li tudo, li apenas alguns que estavam marcados ali no sumário. Mas dessa vez eu quero ler tudo mesmo, porque literatura contemporânea é realmente um ponto fraco meu. E nesse projeto eu fui pegando tudo quanto é livro de contos que eu tinha, inclusive os mais antigos. Mais uma edição nós temos aí da Confraria dos Bibliófilos do Brasil, a Luísa Azevedo, uma seleção de contos. É de uma coleção paralela a esse, né? Tem o livro do ano, que é esse, e tem dois livros que vêm naquele box. Mas no vídeo mais pra frente eu explico melhor sobre isso. Vocês vão entender. É bastante interessante. E eu estou certa de que muita gente não conhece, nunca nem ouviu falar, porque quando eu descobri foi um negócio emocionante. Mas não vou falar muito sobre isso, eu quero apenas mostrar o livro mesmo, mostrar o índice. Então esse projeto está sendo muito interessante para eu fazer a minha fila de livros a ler, né? Andar um pouco mais rápido, porque às vezes a leitura de romances exige uma dedicação e um tempo ali ininterrupto muito grande, e nem todo momento da vida a gente tem esse tempo disponível. Então a leitura de contos foi uma solução que eu encontrei para me sentir produtiva em termos de leitura, mas não focada na quantidade, mas ler aquilo que eu posso hoje com o contexto que eu estou vivendo, mas ler com qualidade. Tá vendo as marcas no verso? Olha que coisa mais linda. É um método tradicional mesmo de impressão que praticamente desapareceu ali por volta de 1960, impresso naquela impressora Guarani, processo quase que manual mesmo, folha a folha, e as imagens transferidas para o papel por serigrafia, folha a folha, livros encadernados quase que manualmente mesmo. Enfim, projeto interessantíssimo. Vídeo em breve.
Esse é outra releitura da época de faculdade. Eu queria comprar o livro de contos da Clarice, que foi publicado mais recentemente, quase todo mundo tem, mas eu estou esperando uma promoção dele aparecer e vou comprar. E se der, eu vou ler no ano que vem, mas por enquanto eu vou ficar com Felicidade Clandestina, vou revisitar leituras antigas. Então veja que eu tenho algumas coisas que eu não li e, ao contrário, tenho também Virginia Woolf, essa edição da Kozak, que eu ganhei da minha irmã. Ela comprou, não leu, me deu. A única coisa que li de Virginia Woolf foi Orlando. Cheguei a começar um outro chamado Flush, mas não fui adiante. Gostei de Orlando, mas não foi também nada que tenha me chamado muita atenção. E eu acho que uma forma boa de conhecer um autor é ler os contos. Então, eu vou ter o meu primeiro encontro mesmo com a Virginia Woolf depois de Orlando. E Orlando, vou ser sincera, eu não li assim com a dedicação que eu deveria. Na verdade, ao longo dos anos eu fui melhorando meu método de leitura, porque muita coisa que eu li, nesse afã de ler muita coisa, a gente acaba perdendo e não se aprofundando muito nas leituras. É algo que o tempo ensina também. Ou não, né? Cada um tem um objetivo diferente. Tenho essa edição do Poe, Contos de Imaginação e Mistério. Tenho muitos livros do Poe aqui, muitas coleções, melhor dizendo, mas é difícil ler Poe em inglês. Para mim foi difícil. E aí eu acho que eu vou ter esse contato na tradução mesmo. Essa é uma edição bonita, mas que eu não gosto da qualidade do papel, uma edição da Tordesilhas, que à época eu também peguei numa promoção. Tem uma seleção de contos bem importantes, alguns deles eu já li. Na verdade, esses que estão marcados não são os que eu li, são os que eu já vou ler naquela coletânea de contos fantásticos. Mas alguns destes contos serão releituras. Alguns eu li, inclusive, em inglês mesmo, mas eu acho que eu perdi algumas coisas à época. Meu inglês ainda não era assim muito bom. E o último, há pouca coisa que eu posso falar a respeito desse autor. Não sei absolutamente nada sobre ele. Folheei essa edição, que é maravilhosa, muito, muito bonita mesmo. São livros quase que artesanais, né? São objetos de arte, assim, um trabalho feito com muito carinho. E essa vai ser uma oportunidade de ter esse contato com o autor, a respeito do qual nada sei, encerrando o ano. Né? Vão ser os últimos contos, nem são os 12 que eu contabilizei, acho que são apenas 7 contos desse livro. E aí eu chego no dia 31 de dezembro, tendo cumprido esse objetivo, e não vou ficar lamentando porque não tive tempo para ler 50 romances, né? Que às vezes eu conseguia ler muita coisa, uma época da vida que eu conseguia ter mais tempo livre para leitura, conseguia conciliar melhor, e hoje já não tenho esse tempo todo, mas eu solucionei em parte. Se vocês quiserem saber como, tiverem curiosidade, estiverem vivendo essa sensação de querer ler mais e não ter tempo, não ter concentração e ficar parando o tempo todo por conta de outras coisas, eu tenho algumas dicas. Deixei aí nos comentários o que vocês fazem. E se vocês tiverem interesse, depois eu gravo um vídeo falando que como que eu resolvi esse dilema, que é o dilema de todo mundo que trabalha ou estuda e tem família, enfim, e não tem mais aquele tempo todo, né, para ficar num quarto fechado com o livro. Mas existe vida depois dessa fase saudosa. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por enquanto, o meu projeto, então, de leitura de contos segue firme e forte. Vocês viram ali no meu caderno, tá? O método, ele exige uma certa disciplina, mas ao mesmo tempo, por ele numerar as informações, ele permite que eu não me perca e eu consiga recuperar quando tem um dia ou dois, por exemplo, que eu não consigo cumprir a minha leitura diária. É isso que eu queria falar. Anota aí nos comentários o que vocês acharam. Não deixa de curtir, compartilhar e se você é novo no canal, se inscreva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.